Seguir com a pauta aqui, uma nova rodada de pesquisas mostram diferenças de 6 pontos percentuais entre Lula e Bolsonaro na corrida presidencial. Os levantamentos de hoje foram divulgados pelo Poder Data e pela Genial Quaest. Os dois estudos indicam a mesma distância entre os dois concorrentes ao Palácio do Planalto. Segundo os números, Luiz Inácio Lula da Silva do PT se mantém 6 pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro do PL, que tenta a reeleição. No levantamento da Genial Quaest, o candidato petista aparece com 53% dos votos válidos contra 47% do atual presidente. O resultado em votos válidos exclui os brancos e nulos. No cenário de votos totais, o ex-presidente chega a 48%, enquanto o chefe do Poder Executivo Nacional tem 42%. Brancos e nulos somam 5% e não sabem ou não responderam também 5%. O estudo ouviu 2.000 eleitores entre os dias 23 e 25 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Na pesquisa do Poder Data, Lula também chega a 53% dos votos válidos contra 47% de Bolsonaro. Há uma semana, o mesmo levantamento indicava o candidato petista com 52% e o atual presidente com 48%. Na sondagem com os votos totais, o ex-presidente atinge 49% e o atual chefe do Poder Executivo, 44%. Os brancos e nulos são 5% e os que não sabem ou não responderam são 2%. O estudo entrevistou 5.000 pessoas entre os dias 23 e 25 de outubro. A margem de erro é de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, em um intervalo de confiança de 95%. Como eu sempre digo, a pesquisa está aí na prateleira, compra quem quiser, e o Pedroso agora vai falar o que acha delas. Olha, Mário, diferente das pesquisas do primeiro turno, eu sempre insisto nesse ponto, a gente tem agora os dados do que aconteceu na eleição para poder confrontar, né, direito esses dados. Então vale a pena sempre citar que tanto a Quaest quanto a Poder Data apresentaram diferenças no primeiro turno, na semana da eleição, na casa dos 10 e dos 11 pontos. E a gente acompanhou a eleição e nós tivemos uma diferença de 5 pontos. Agora, me chama muita atenção que várias pessoas, vários analistas apostavam que teria um impacto significativo, por exemplo, o fato ocorrido no domingo com Roberto Jefferson, que isso levaria a uma queda das intenções de votos, né, no Bolsonaro, um eventual crescimento do candidato Lula. Isso não aconteceu. Essas pesquisas elas já aconteceram, né, depois do ocorrido, os dados foram colhidos depois do ocorrido, e você não conseguiu perceber um impacto significativo. Acho que esse é o primeiro ponto. Agora, a Quaest tem um dado interessante que vale a pena o nosso ouvinte acompanhar. Ela foi uma das poucas empresas que ela admitiu que ela cometeu erros e tentou aperfeiçoar os seus dados. Então, eles têm apresentado, Mário, um número que depois você faz uma ponderação estimando os não comparecimentos. Eles estimam esse não comparecimento. E o que esse dado traz? Quando você estima esse não comparecimento, que tem uma distribuição diferente nas regiões do Brasil, que é justamente essa casa dos 20 pontos que a gente citou, e se você soma branco e nulo, chega a quase 30%, você chega a outros números. Você chega a um número de 52% de intenção para o Lula e 48% para o Bolsonaro. Ou seja, a variação, o afunilamento, ele é ainda maior. Então, a diferença entre o Lula e o Bolsonaro estariam nessa casa dos 4 pontos percentuais, estimando, então, esse não comparecimento. Agora, outro dado que chama a atenção é que você salientou bem, essa campanha negativa ela tem trazido um impacto. Tanto as rejeições do Lula quanto do Bolsonaro tiveram uma variação positiva nessa pesquisa. Ou seja, os eleitores estão desaprovando mais os dois candidatos e parte das suas escolhas tem acontecido muito mais para evitar que um ou outro chegue ao poder, Marco. Então, eu acho que vale a pena a gente olhar para esses números da Quaest, tendo esse modelo que eles falam de provável eleitor, mais até do que simplesmente dos votos válidos. Esse é um termo novo, né? Provável eleitor, pelo menos eu não tinha escutado ele ainda. Pedroso, obrigado pela análise. Você volta amanhã às 7, qualquer coisa amanhã, depois do horário político no Jornal Manhã Paraná. É isso, né? Perfeito, Mark. Muito obrigado. Obrigado, Camila. Obrigado a todos que nos acompanham. E ele é um termo muito usado, Mark, nos Estados Unidos, né? Eu fiz uma tradução aproximada, seria o likely voter, né? Mas é o provável eleitor. Mas a gente conversa mais amanhã. Até, uma boa tarde a todos.